galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a equação do primeiro grau e a gente vai fazer vários exercícios de equação do primeiro grau. Então, vamos começar aqui primeiro com uma breve, realmente breve introdução do que é uma equação para depois a gente aprender a resolver. Então, primeiro você precisa saber o que é uma equação em si e depois você precisa saber por que ela é do primeiro grau, beleza? Mas então vamos começar o que é uma equação. Aí, vamos ler comigo. A equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade, em que números desconhecidos são representados por letras, denominadas incógnitas. Como assim, Carol? Por exemplo, eu posso escrever isso aqui para você. X mais 3 igual a 6, por exemplo. Isso aqui é uma equação matemática. Primeiro, a gente tem uma igualdade, a gente tem uma letra aqui que representa uma incógnita, uma coisa que a gente não sabe. Carol, mas o que então não seria uma equação? Eu poderia escrever isso aqui para você, ó. X mais 3 maior que 6. Isso aqui, por exemplo, seria uma inequação e não uma equação em si. Poderia também escrever x mais 3 é menor que 6. Isso aqui também seria uma inequação e não uma equação em si. Também poderia escrever isso aqui, ó. X mais 3 mais 6, sem nenhum sinal de igualdade. Isso aqui seria, por exemplo, uma expressão algébrica. Poderia escrever também 3 mais 6 vezes 9. Isso aqui seria uma expressão numérica. Então, uma equação do primeiro grau, então, isso que é, na verdade, uma equação é quando a gente tem uma igualdade e a gente tem uma letra aqui que a gente desconhece, que a gente chama de X, coração, letra, estrela, enfim, o que você quiser, beleza? Tá, e por que ela é uma equação do primeiro grau? Porque o maior expoente do X, né, da sua incógnita, é 1, tá? Tranquilo. Porque, por exemplo, se eu escrevesse x ao quadrado mais 3 igual a 9, seria uma equação do segundo grau, não seria uma equação do primeiro grau, beleza? Então, no caso, fiquem tranquilos que vai ser bem tranquilo a gente resolver equações do primeiro grau. Agora, o que é raiz de uma equação? Raiz de uma equação, eu vou ler e depois a gente interpreta. Raiz de uma equação é um número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Por exemplo, coloquei o exemplo aqui. A expressão 3x igual a 15 tem raiz 5. Por que ela tem raiz 5? Que quando eu substituir esse valor aqui por 5, ela torna a sentença verdadeira. Quer ver? Vamos substituir esse x por 5. Vai ficar 3 vezes 5 igual a 15. E, de fato, 3 vezes 5 é 15. 15 igual a 15. 5 tornou a equação verdadeira. 15 é igual a 15. Então, ele é a raiz. Por exemplo, se eu substituísse naquela mesma equação ali o x por 6, por exemplo, 3 vezes 6 igual a 15. Isso é verdade? 3 vezes 6 dá 18. 18 é igual a 15? Não, isso não é verdade. Então, 6 não é a raiz de uma equação. Então, você encontrar a raiz de uma equação, você encontrar a solução dessa equação, é você encontrar o valor, que quando você substitui pela incógnita, vamos dizer assim, ela torna aquela equação verdadeira. Claro que esse exemplo aqui é uma equação de primeiro grau muito simples, a gente vai resolver equações de primeiro grau muito difíceis, né? Esse exemplo, por exemplo, que eu tinha colocado, x mais 3 igual a 6, dá para fazer de cabeça. Não sei se você fez, mas, por exemplo, a raiz, né, dessa equação, a solução dessa equação é 3. Porque se você substituir aqui o x por 3, 3 mais 3 é igual a 6. Mas vão existir equações grandes que você não vai conseguir fazer de cabeça. Para isso, a gente vai precisar de uma série de artifícios aí para a gente conseguir resolver, beleza? Então, eu vou começar aqui com esse exercício, que é a gente descobrir o conjunto de solução, né? Descobrir a raiz dessa equação aqui. Então, algumas coisas que eu quero que esteja bem claro na sua cabeça, que eu sempre vou repetir durante a aula. Toda equação, quando eu pego, primeiro eu vejo se ela tem parênteses, né? Se eu vou precisar fazer alguma distributiva. Se não tiver, eu vou verificar se tem alguma fração, que aí eu vou tirar o MC de todo mundo. E se não tiver, se ela for bem simplesinha nesse estilo, a minha primeira coisa que vem na minha cabeça, tem que ser fixo para você também, é o seguinte. Você vai tentar colocar todo mundo que tem letra de um lado e todo mundo que não tem para o outro. E toda vez que você fizer essa jogada de jogar coisas para um lado e jogar coisas para o outro, toda vez que você fizer isso, você vai ter que trocar de operação. Por exemplo, se estiver subtraindo de um lado, quando você jogar para o outro lado, ela vai para o outro lado somando. Se ela estiver somando de um lado, você vai jogar para o outro lado, ela vai subtraindo. Se ela estiver dividindo de um lado, ela vai para o outro lado multiplicando. E se ela está multiplicando de um lado, ela vai para o outro lado dividindo. Então, galera, é o seguinte. Toda vez que você trocar de lado, você vai fazer a operação inversa. A operação inversa é só uma subtração, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, vamos começar aqui. Aqui a gente tem parênteses? Não. Tem fração? Não. Então, o primeiro objetivo vai ser jogar todo mundo tem letra de um lado e jogar todo mundo tem pro outro. Que lado que você vai jogar só importa a você. Você pode deixar quem tem X aqui, quem não tem aqui, ou o contrário.
Eu já tenho mania minha de deixar quem tem x desse lado, então eu sempre faço assim. Agora, quem tá atrapalhando o x é ficar sozinho desse lado? Esse menos 2 aqui, concorda? Ele tá do lado que tem x e o menos 2 não tem x. Então, eu vou jogar ele pro outro lado. Quem eu não mexer, eu vou manter, eu vou reescrever. E o menos 2 que tá subtraindo, ele vai pro outro lado fazendo a operação inversa, ele vai fazer então, ele vai ir somando. O 6x eu repito, o menos 2 então vai desaparecer, e aí o que eu vou repetir então? Esse igual a 16 aqui. Já que o menos 2 ele foi lá para o outro lado, ele vai para o outro lado agora somando. E agora, depois de trocar alguém de lado, o que eu vou ver? Vou ver se eu consigo fazer alguma operação. Não preciso mais jogar ninguém. O 6x já está aqui sozinho, o 16, o 2 já está aqui, não tem ninguém com x aqui, então eu posso continuar fazendo a continha. Vou repetir o 6x e vou fazer essa operação. 16 mais 2, 18. Agora, o que eu tenho? Eu quero que o x fique sozinho. Quem está atrapalhando o x ficar sozinho? 6. Sempre que tiver, minha câmera tava na frente, peraí que eu vi, não foi tarde demais. Pronto, só recapitulando, joguei o menos 2 pra cá, veio somando, fiz essa operação, 16 mais 2, 18, e agora eu vou fazer o seguinte, o 6 está atrapalhando o x a ficar sozinho, então o que eu vou fazer? O 6 está fazendo o quê? Toda vez que tiver letra e número, eles estão se multiplicando. Então, o 6 está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado fazendo o quê? Operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar x igual o 18 eu mantenho e esse 6 vai dividir esse 6 vai dividir o 18 agora. E aí eu vou fazer a operação embaixo. 18 dividido por 6, 3. Quer verificar se está certo? Só substituir no lugar do x. Vamos substituir aqui, ó, vou colocar aqui 6x menos 2 igual a 16. No lugar do x eu vou colocar o 3. Então, ficaria 6 vezes 3 menos 2 tem que ser igual a 16. 6 vezes 3, 18. 18 menos 2, 16. E, de fato, 16 é igual a 16. Então, deu certinho. Então, o 3 é a solução da minha equação. O 3 é a raiz da minha equação, beleza? Espero que você tenha entendido. Se eu fosse você, pausava esse vídeo, voltava e tentava fazer sozinho. Se você conseguir sozinho, aí você segue bala. Se não, você para e tenta reassistir o que eu falei. Próximo exercício, queria que você tentasse fazer sozinho e caso você não consiga, aí de fato você assiste a gravação, beleza? Então vamos lá. X mais 8 igual a 3. O que a gente vai fazer aqui? Quem tá atrapalhando o x a ficar sozinho? Esse 8, né? Esse 8 tá aqui e ele deveria estar lá do outro lado, com a galera que não tem x. Então, se ele tá somando desse lado, ele vai pro outro lado fazendo a operação inversa, que é o quê? Subtraindo. Então, eu vou repetir esse cara porque eu não vou mexer nele. Esse cara vai lá pro outro lado, então eu ignoro ele por enquanto. O igual a 3 eu vou reescrever aqui. E agora esse 8 vai lá pro final, fazendo o quê? Subtraindo, beleza? Então, eu vou fazer agora a operação. 3 menos 8. Tem R$3 na tua conta. O banco debitou 8 da conta. Quem dera minha conta fosse R$8. O banco debitou R$8 da conta, tu vai ficar o quê? Tu vai ficar devendo 5 no saque especial, que mês que vem virou 30, no mês seguinte já virou o quê? 1 milhão. É isso mesmo. Então, o x igual a menos 5 é a solução dessa equação. Só que, vamos tomar um cuidado aqui. Quando tiver esse carinha aqui, o que isso significa? A questão está pedindo que a solução esteja dentro do universo dos números naturais. Não sei se você está sabendo, mas se não agora você vai relembrar. A gente tem conjuntos de números. O primeiro conjunto que a gente tem é o conjunto dos números naturais, que a gente representa por n. O conjunto dos números naturais são números inteiros e positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Depois a gente tem o conjunto dos números inteiros, que aí vem os negativos e os positivos. Depois tem o conjunto dos números racionais, que é esse carinha aqui, que é o quê? Que é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, quando a questão estiver falando desse uzinho ali, ela está basicamente perguntando o seguinte, olha, beleza que você encontrou aí uma resposta para essa equação, que você encontrou a solução dessa equação. Mas essa solução, ela está dentro desse universo dos números naturais? Nesse exercício no item A, não. Porque menos 5 não é um número natural. Menos 5 é um número negativo. E o negativo não está presente nos números naturais. Então, essa questão, por mais que ela tenha solução dentro do universo dos números inteiros, por exemplo, que seriam os números negativos, dentro dos números naturais não tem solução. Então, essa equação não tem. Ah, Carol, mas eu achei a resposta. Beleza, princesa? Príncipe, meu príncipe. Mas a questão está pedindo para você achar uma solução no universo dos números naturais. E esse número não é um natural. Então, não tem. Beleza? Agora, vamos para o outro exercício. Na letra B, agora, primeiro eu vou planejar o que eu vou fazer. E outra coisa, olha, erro clássico de aluno é querer passar tudo para um lado ao mesmo tempo que passa para o outro. Cara, pelo amor de Deus, se você está aprendendo essa matéria,
Passa devagar, passa, faz a conta, passa. Você vai gastar papel, só isso, tá tudo bem. Essa aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que passar esse 2x para esse lado. Ou esse menos 4 e esse menos 4 pro lado de lá. Ou eu poderia simplesmente pegar esse x aqui e passar para esse lado. Porque aí ficaria só o menos 4 aqui e aqui ficaria só quem tem letra. Mas como eu tenho o negócio do toque, eu gosto de deixar quem tem x desse lado aqui. Até porque eu vou conseguir dificultar um pouquinho o problema e vou falar mais coisas com vocês. Então, eu vou fazer cada coisa de cada vez. Primeiro, eu vou passar esse menos 4, que está negativo, para o outro lado, fazendo a operação inversa, então ele vai para o outro lado positivo. Então, eu vou repetir o x, esse cara vai para o outro lado, então eu vou ignorar ele. O igual a 2x aqui eu vou copiar, e agora que eu vou passar ele, o menos 4 é negativo, vai para o outro lado positivo. O 2x que eu quero que ele vá para o outro lado. Se ele tá aqui, não tem nenhuma operação, é porque tem um sinal de soma aqui. Então, ele tá somando. Então, a gente vai para o outro lado fazendo o quê? Ele vai subtraindo. Então, vai ficar, vou repetir o x e o 2x vai entrar depois dele aqui, ó, beleza? O igual agora eu vou repetir e o 4 que estava aqui eu vou colocar aqui. Poderia colocar o mais 4 aqui? Poderia, mas não tem necessidade. Já que não tem ninguém na frente do 4, eu não preciso colocar esse sinal de mais, beleza? Agora, eu vou fazer a continha. Tu tem x e perdeu 2x, imagina, tu tem 1x, tu tem uma banana na tua bolsa. Porque a banana vai ficar ruim esse exemplo, mas finge que tem. Uma banana. Aí alguém te pediu 2 bananas, você vai ficar devendo. Então, você vai ficar devendo 1x, beleza? E isso é igual ao 4. Agora, toda vez que a sua letra, a sua incógnita, tiver com sinal de negativo, você vai multiplicar tudo por menos 1. Pra quê, Carol? Pra a incógnita ficar positiva. Porque, na verdade, você não quer menos x, você quer x, você quer ele positivo. Então, multiplicando por menos 1, na verdade, é trocar o sinal de todo mundo. Porque quando você multiplica por menos 1, você troca o sinal. Menos 2 vezes menos 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Fez sentido? Troca o sinal. Menos x vezes menos 1, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar positivo. X vezes 1, x. Positivo com negativo, negativo. 4 vezes 1, 4. Inclusive, uma coisa que eu te indico é, pensa no sinal do primeiro e depois pensa no resultado. Por exemplo, 4 vezes menos 1. O que eu faço? Positivo com negativo, na multiplicação, negativo. 4 vezes 1, 4. Eu penso uma coisa de cada vez. Vamos seguir aqui nosso baile. E a gente achou, então, a solução igual a menos 4. Menos 4 está dentro do universo dos números racionais? Sim. Menos 4 é um número que a gente consegue colocar na forma de fração. Então, isso aqui, de fato, é a solução dessa equação aqui do primeiro grau. Agora, vamos fazer esse exercício. Esse exercício, diferente dos outros, tem um negóciozinho que a gente chama de parênteses. Vou colocar só o exercício para cá. 3 que multiplica 1 menos x igual a 5. Esse pontinho é vezes, tá? Precisa colocar x mais 1. Toda vez que tiver um parênteses, a primeira coisa que eu faço é esse parênteses, ou tiver o colchete, enfim, eu sempre resolvo isso primeiro. E o que significa resolver isso? Você vai ter que fazer distributivo. Esse 3 aqui multiplicando esse parênteses significa que o 3 está multiplicando tanto esse 1, tanto esse menos x. E esse 5 multiplicando essa galerinha, esse 5 está multiplicando tanto esse x, tanto 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o parênteses fazendo a distributivo. Então, vamos comigo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x, vamos pensar no sinal. 3 é positivo, com o sinal de negativo aqui vai ficar negativo. 3 vezes x, 3x. Pronto. Não esquece que o 3 está multiplicando os dois, e não só esse 1. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Positivo com positivo, tudo positivo, bonitinho. Agora eu caí naqueles exemplos que a gente estava fazendo antes. A gente tem aqui x de um lado, x do outro, enfim. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou passar quem tem x de um lado e quem não tem pro outro. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse menos 3x pro outro lado, para vocês verem que a gente pode deixar o x do outro lado também. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu poderia fazer ao mesmo tempo, numa linha só, passar esse menos 3x para cá e já passar esse 5 para o outro lado, para ficar quem não tem x aqui e quem tem x aqui. Mas, por enquanto, eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo. Vou fazer mais um exercício passo a passo. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou jogar esse menos 3x lá para trás. Ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, vai ficar, o 3 vai ficar aqui sozinho, sinal de igual, 5x... 5, agora vai vir o 3. Menos 3x vai para o outro lado, mais 3x. Agora, quem está me atrapalhando? O 5, porque ele não tem x, ele está aqui desse lado. Então, ele está positivo, vou jogar ele para o outro lado, negativo, então ele vai ficar aqui atrás do 3 negativo. O 3 eu repito, o 5 está aqui positivo, vem para cá negativo, 5x está aqui, o 3x está aqui. Pronto. Agora que já tem x de um lado e que não tem do outro, eu vou resolver as operações.
Tenho R$3 na minha conta. O banco debitou 5, fiquei devendo R$2 para eles. 5x mais 3x, 8x. 8 está multiplicando o x, porque eu já te falei que quando tem número e letra um do lado do outro, não tem nenhuma operação de mais e menos ali, estão se multiplicando. Então, eu vou jogar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, vai ficar menos 2 oitavos igual a x. Tem uma fração e eu consigo simplificar, eu sou obrigada a simplificar. Então, vou botar lá para cá, o x vai ser menos 2 oitavos, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Dividir em cima por 2 vai dar menos 1, e embaixo por 2 vai ficar 4. Então, o resultado dessa equação é menos 1/4. Aí, por exemplo, ele não deu o universo dessa questão, mas se fosse o universo dos números naturais, esse número aqui não é um número natural, esse número é fracionário, então ele não é natural. Então, não teria solução, por exemplo. Dentro dos números inteiros, também não, isso aqui não é um número inteiro. Agora, dentro dos números racionais, já teria solução, porque é uma fração. Agora, a partir desse exercício aqui, eu queria que você realmente tentasse fazer sozinho, beleza? Que é a mesma coisa. A gente tem uma equação, o 100 já tá aqui, não tem ninguém com x aqui. Esse carinha aqui já tá com x aqui, então não vou precisar mover ninguém para um lado para o outro. Quem tá me atrapalhando a resolver? O 4 que tá multiplicando x. Se ele tá multiplicando x, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, eu vou repetir esse 100 e vou colocar o 4 embaixo dele, porque ele vai vir para cá dividindo. E aí, a gente tem que 100, o 4 veio dividindo e aqui ficou o x. 100 dividido por 4, 25, né? Então, 25 é igual a x. E, de fato, 25 está dentro dos números naturais. Então, é a solução da nossa equação. Vamos para a próxima. Nessa aqui, o que eu vou fazer? O menos x está aqui. Esse 3x eu vou ter que jogar para o outro lado e o 7 eu vou deixar ele aqui. O 3x, como não tá diminuindo, enfim, o 3x ele tá somando, então eu vou deixar ele vir para cá diminuindo. O menos x eu vou copiar, não mudo o sinal, não faço nada, eu só reescrevo. O 3x está positivo, vai vir para cá, negativo. O igual, vou colocar aqui. E o 7 eu poderia escrever assim, mas eu acho estranho, né? Não faz sentido. Então, agora eu vou deixar só assim. E o 7 você sabe que está positivo. Menos x menos 3, tu tá devendo um x para alguém. Pegou 3x com outro alguém, vai ficar devendo os quantos x? Vai ficar devendo 4x agora. Isso é igual a 7. A incógnita tá com sinal de negativo, o que a gente tem que fazer? Multiplicar tudo por menos 1 para trocar o sinal de todo mundo. Multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. Menos 4x com menos 1, negativo com negativo, positivo. X aqui. E positivo com negativo, negativo. 7 vezes 1, 7. Agora que a incógnita já está positiva, o 4 está multiplicando, a gente vai passar ele para lá fazendo o quê? Dividindo. Então, vai dar menos 7 quartos. Deixa eu ver se pegou. Pegou. Isso aqui, essa solução, está dentro dos números racionais? Sim, e é uma fração, então está dentro dos números racionais. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai chegar nos exercícios um pouco mais difíceis, onde a gente vai ter tanto uma distributiva para fazer, tanto frações para fazer. Então, a primeira coisa, como eu te falei antes, eu vou resolver a distributiva. Como é que a gente faz a distributiva? A gente vai pegar esse 2 e vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Fazendo isso, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, positivo com negativo, negativo. 2 vezes 1, 2. E aí, o 3 eu vou repetir aqui embaixo. Aqui eu vou repetir x mais 2 sobre 2 igual a 1. Beleza, Carol. E agora? Toda vez que você tiver uma fração, eu aconselho você a tirar o MC de todo mundo. Aí, o que a gente vai ter que fazer para tirar o MC? Aqui já tem denominador 3, aqui tem um denominador 2, esse aqui não tem nenhum denominador. Então, eu vou colocar uma barrinha aqui e vou colocar 1 aqui embaixo, porque quando não tem denominador, na verdade, o denominador é 1. Vou fazer o quê? Tirar o MC entre 3, 2 e 1. Se você não sabe tirar o MC, depois assiste uma aulinha de MC que é importantíssimo. Qual é o primeiro número que divide ou 3 ou 2? Posso botar aqui o 2. 3 não divide 2, repito, 2 dividido por 2, 1. Próximo número que divide o 3, no caso, é o próprio 3. Então, aqui vai dar 1 e aqui eu repito 1. Então, o MMC vai ser a própria multiplicação entre eles, 3 vezes 2, 6. Então, o MMC entre 2 e 3 é o 6. Agora, eu vou colocar a barrinha aqui embaixo e aí você vai fazer a seguinte pergunta. Do 3 para chegar no MMC 6, eu multiplico por quanto? Multiplico por 2. Do 2 para chegar no MMC 6, eu multiplico por quanto? Por 3. Do 1 para chegar no MMC 6, eu multiplico por quanto? 6. Agora que eu já sei por quanto que eu tenho que multiplicar, eu pego esse númerozinho aqui e vou multiplicar por todo mundo aqui em cima. Então, esse 2 eu vou multiplicar por todo mundo e esse 3 eu vou multiplicar por todo mundo. Esse 6 eu também multiplico por todo mundo que tivesse aqui em cima. Então, vamos começar. 2 vezes 2x, 4x.
2 vezes menos 2, positivo com negativo, negativo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes x, 3x, positivo. 3 vezes 2, 6, positivo. O sinal de igual, 6 vezes 1, 6. Carol, e o denominador? Se você tirar o MC de todo mundo, de todos os lados, de todo mundo, você não precisa manter o denominador. Se eu tirasse MMC só desses dois caras, eu precisaria manter o denominador aqui. Mas como eu tirei dos dois lados ao mesmo tempo, eu não preciso manter o denominador. Porque é como se a gente tivesse simplificado esses denominadores dos dois lados. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o que eu estava fazendo antes, sem fração, sem nada. Vou jogar quem tem x de um lado e quem não tem pro outro. Esse cara eu vou manter desse lado, esse cara eu vou manter desse lado. E vou passar esses dois, agora eu vou fazer ao mesmo tempo. Repito 4x que eu não vou mexer e repito 3x que eu não vou mexer com o sinal que está na frente dele. O igual aqui eu vou repetir, o 6 aqui eu vou repetir. Agora eu vou brincar com quem eu vou jogar. O menos 4 estava negativo, ele vai vir para esse lado aqui o quê? Positivo. O 6 estava positivo, ele vai vir lá para o outro lado o quê? Negativo. Agora eu vou fazer as operações. 4x mais 3x, 7x. 6 mais 4, 10. 10 menos 6, 4. O sinal de igual e 4. O 7 está multiplicando x, já que tem o número e letra, eu sei que estão multiplicando. Então, a gente vai jogar ele para o lado fazendo o quê? Dividindo. Então, a resposta, o x, ele é 4 sétimos. E 4 sétimos está dentro do universo dos números racionais, porque é uma fração. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Esse 2/3 aqui, ele está escrito de uma maneira muito ruim. Então, eu vou reescrever esse 2/3 aqui. Peraí. Pronto, ficou um pouco melhor. Agora a gente tem uma fração e a gente tem vários números aqui que não tem denominador, na verdade o denominador é 1. Então o que eu falei pra você? Vamos tirar o MC de todo mundo. Então quem não tiver eu vou colocar com barrinha 1 aqui, todo mundo. Pronto, depois disso eu vou tirar o MC. Qual é o MC entre 3 e 1? Porque todo o resto é 1, né? É o próprio 3. MC entre 4 e 1, 4. MC entre 10 e 1, 10, beleza? Então, o MC entre 3 e 1 é o próprio 3. Quanto que eu tenho que multiplicar do 3 para chegar no MMC que é 3? Nada, né? Multiplicar 1 só. Do 1 para chegar no 3, multiplico por 3. Do 1 para chegar no 3, multiplico por 3. Do 1 para chegar no 3, multiplico por 3. Do 1 para chegar no 3, multiplico por 3. Agora, eu pego esse número aqui embaixo e eu multiplico lá em cima, beleza? Então, vai fazer 1 vezes 2x, 2x. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 2, positivo com negativo, negativo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 8, 24. Agora, eu vou jogar, todo mundo tem x de um lado que não tem para o outro. Esse menos 6 eu vou jogar para o outro lado e esse 3x eu vou jogar para esse. O 2x eu não vou mudar, repito. O 6x, eu vou botar só minha cara para cá, senão depois eu vou me arrepender de não ter feito isso. O menos 6, então, vai pro lado positivo. O 6x eu não vou mexer, então eu repito ele para cá. Esse 6 vai pro outro lado, então eu ignoro. Então, agora, o 3x estava positivo do outro lado, então ele vai vir para cá, negativo, beleza? O 24 estava aqui, então vou manter ele para cá. E o menos 6 estava negativo, vem para cá, positivo. Então, ó, recapitulando, fiz duas coisas ao mesmo tempo. Esse carinha aqui, repeti. Esse aqui estava positivo, veio para cá agora, negativo. Esse menos 6 estava negativo, veio para cá agora, positivo. O 24, repeti. Então, fiz duas coisas em uma linha só. Beleza? Se você não está acostumado, faz devagar. 6x mais 2x, 6 com 2, 8x. 8x menos 3x, 5x. 24 mais 6, 30. O 5 está multiplicando x, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, 6. 6 está dentro dos números racionais? Sim, está dentro dos números racionais, então é a solução da nossa equação. Observação, gente. Essa matéria aqui, ela é importantíssima do sétimo ano em seguinte. Assim, em qualquer série que você esteja, você provavelmente vai resolver equação de primeiro grau o tempo inteiro. Qualquer vestibular, qualquer concurso, isso é realmente muito importante. Só que isso exige que você saiba coisas de matemática básica do tipo, quando você multiplica o 3 pelo 2x, às vezes você acha que você não sabe, por exemplo, você tem dificuldade nessa parte, 3 vezes 2x, quanto que é? Então você não tem dificuldade de equação do primeiro grau, você tem dificuldade em resolver monômios, em resolver multiplicação entre número e monômio, entre polinômio. Então, às vezes, eu preciso que você entenda que a sua dificuldade não é em equação do primeiro grau. Se você não tem dificuldade em jogar uma coisa para o lado, jogar para o outro, enfim, fazer essa brincadeira que eu ensinei hoje, você não tem dificuldade de equação. Às vezes você pode estar com dificuldade de uma coisa anterior a isso, beleza?
Mas enfim, espero que vocês tenham entendido, espero que essa aula consiga te ajudar, né, a sair do basicão de equação do primeiro grau, a fazer questões um pouco mais difíceis. Vai ter parte 2 dessa aula, com exercícios ainda mais difíceis, com exercícios de interpretação de equação do primeiro grau. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já dá um like aqui e se inscreve no meu canal. E se você está precisando de aula particular de matemática, o link para ser meu aluno vai estar aqui na descrição. Isso, um beijo, até o próximo vídeo.